Bom dia novamente, alegria ter você por aqui. Vamos começar o nosso dia mergulhando na palavra de Deus. Bom dia para você que está em casa, que está na sua residência, ou para você que está viajando, você que está fora da sua cidade, você que está fora da sua casa, nesse tempo de feriado, emendando com o final de semana, não é verdade? Alegria muito grande saber que mesmo que você esteja viajando, você está aqui iniciando o dia conosco ou assistindo esse vídeo depois que a transmissão acaba. Os vídeos ficam sempre salvos e isso também é muito bom porque algumas pessoas não conseguem assistir na hora, mas pegam o conteúdo depois. Boas-vindas para todo mundo que já está no chat aí conosco, a turma que sempre começa a comentar mesmo antes do vídeo começar. Vamos juntos hoje a partir do livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, esse versículo que eu sou apaixonado, tem muitas lições nele, tem um em particular que eu quero compartilhar com você hoje, que certamente é um alerta em que eu estou constantemente sendo relembrado, rememorado pelo Senhor e sendo ajustado através dessa palavra. Efésios capítulo 5, versículo de número 14, um trecho bem pequenininho, a gente vai ler o versículo 14, depois a gente passa rapidinho para o versículo 18, né? São dois versículos aqui, duas lições bem preciosas que a gente tem. Ao final desse devocional, nós vamos orar juntos para começarmos o final de semana firmes e fortes na presença de Deus, tá bom? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nada como um versículo falando sobre despertar para a gente começar um devocional matinal. Mas é interessante que esse versículo ele traz duas condutas que nós temos que ter, dois comandos que o apóstolo Paulo nos traz, que são fundamentais para a nossa vida espiritual. Eu sempre utilizo a expressão vida espiritual com muita reticência, né? Porque tudo na nossa vida ou nasce no mundo do espírito ou tem uma consequência no mundo do espírito. Então, quando eu falo de vida espiritual, não é respeito a um setor da nossa vida. Acaba alcançando todas as áreas da nossa vida. Hashtag fica a dica. E é interessante esse versículo que fala assim, ó, dois verbos que nós temos que fazer: despertar e levantar. Eu garanto que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já passou pela experiência de colocar o alarme no modo soneca, né? Quem já passou por essa experiência aí, confessa aí no chat, pelo menos uma vez na vida, gente, você já colocou o seu alarme no modo soneca. E é interessante que muitas vezes quando a gente coloca o despertador para poder acordar em determinado horário, e aí a gente coloca no modo soneca, qual é o nosso pensamento? Vou colocar 10 minutos antes, para quando eu acordar eu descansar mais 10 minutinhos e aí acordar com todo o gás, né? Eu conheço gente que, por exemplo, se acordar às 6 horas da manhã, aí coloca o despertador 5h15, 5h30, 5h45, 5h55 e 6 horas da manhã. Por quê? Ele quer começar a ir acordando aos poucos. Aí chega uma hora que o alarme já tocou tantas vezes que ele vai meio que perdendo o sono e ele acha que ele acorda ali mais disposto do que antes. Todo mundo, gente, coloca o modo soneca para poder descansar um pouquinho mais com a esperança de acordar mais revigorado. Só que eu tenho uma péssima notícia para você. Os estudos comprovam que, na verdade, o modo soneca é a pior coisa que você pode fazer com a sua energia matinal e com a sua energia durante o dia inteiro. Sabe por quê? Quando você coloca 5h30, despertador tocou 5h30, aí você acorda e coloca o modo soneca ali para dormir mais 10 minutinhos. Naquele momento em que você vai descansar mais 10 minutinhos, o seu corpo não entende que você vai descansar só 10 minutos. Ele inicia um ciclo de sono completo. E o que acontece? Você desperta em 10 minutos e você vai levantar ali com o cérebro registrando um período de sono, um ciclo de sono incompleto.
o seu corpo vai inconscientemente trabalhar como se você não tivesse descansado por completo. Portanto, isso não é Tiago falando, são as pesquisas, pode dar um Google aí. A ciência recomenda que você desperte na hora que o alarme tocar e evite o modo soneca, porque o modo soneca ele vai te dar a sensação de cansaço pelo dia inteiro. Olha que novidade, né? Talvez você não sabia disso, eu quando soube disso me assustei e parei de utilizar o modo soneca. E olha só, eu vi essa diferença na prática e isso nos ensina uma coisa muito interessante. Já o que isso tem a ver com Efésios 5,14? O texto fala de duas atitudes que a gente tem que ter. O apóstolo Paulo está trazendo um alerta muito forte para a igreja de Cristo. Desperta tu que dormes. Gente, vamos combinar. Dormir é uma das melhores coisas da vida. Dormir, inclusive, é necessário para que você tenha saúde, para que você tenha disposição, para que a sua mente funcione bem, para que suas emoções continuem organizadas. Na verdade, uma pessoa que começa a ter dificuldades para dormir, ela vai começar a acumular ali distúrbios emocionais, inclusive distúrbios alimentares. Ela vai ter dificuldade no raciocínio, dentre outras coisas, por conta do período de sono mal desfrutado. Ela começa a dormir mal, ela vai ter reverberações terríveis na vida dela. Então, assim, dormir é muito bom. Mas o apóstolo Paulo fala, desperta tu que dormes, e aí de repente fala assim, ó, levanta-te dentre os mortos. Aí você pensa, opa, a coisa já ficou meio diferente aqui. Perceba que esse sono não é um sono qualquer. Não é o sono do descanso necessário a todo mundo. O apóstolo Paulo está mandando uma pessoa despertar porque essa pessoa está tirando um sono no meio dos mortos. O apóstolo Paulo está falando aqui do sono espiritual. E por que o apóstolo Paulo não fala só para a gente despertar, mas também a gente levantar? Bom, já falei do modo soneca, né? E uma das formas de você vencer o modo soneca e mesmo assim descansar mais um pouquinho, ao invés de você dormir mais de 10 minutinhos, você acorda, não dorme mais, mas fica ali descansando alguns minutinhos na cama. Isso aqui eu também tenho certeza, pode confessar, gente, todo mundo já fez isso, né? Acorda e fica ali uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos na cama, não dorme, mas também não levanta, né? Buscando forças do alto, forças do além, para poder levantar e começar o dia. Isso é super natural, muita gente, se não quase todo mundo, passa por isso. Mas é interessante que despertar é só você abrir os olhos. Às vezes você desperta até com um pesadelo que você teve, né? Você tem um pesadelo, você despertou. Tocou o alarme, você despertou. Alguém gritou, aconteceu alguma coisa, você despertou. Alguém foi, acendeu a luz até num cômodo ao lado do seu quarto. A porta estava aberta e você despertou. Mas despertar é diferente de levantar. Por quê? O despertamento tem a ver com o chamado de atenção. Algo chamou sua atenção, você desperta. Mas levantar envolve uma mudança de postura. O ser humano, ele dorme deitado. Ah, Tiago, conhece alguém que dorme em pé. Isso não é saudável, né? Eu conheço alguém que dorme sentado. Isso não é saudável. Você precisa deitar. É a postura natural para que o seu corpo descanse. Então, assim, o ser humano ele dorme deitado. Para ele tomar uma atitude e começar o dia, ele precisa levantar. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, ele está dizendo, despertar, chamar a atenção. Presta atenção no que Deus está te falando. Presta atenção no que o Senhor está colocando no seu coração. Presta atenção aos sinais que estão ao seu redor quanto a ideias, quanto a decisões, quanto a relacionamentos, quanto a diversas coisas. Mas, além de prestar atenção, tome uma atitude que envolve uma mudança de postura. Despertar é uma coisa, levantar é outra completamente diferente. Gente, eu conheço muitas pessoas que estão literalmente vivendo a situação de que elas já foram despertadas, já foram alertadas, mas elas não mudaram de postura. Imagina a vida de alguém que estaria vivendo uma situação muito errada.
né? Pode imaginar a situação que você quiser, uma situação errada, equivocada, não deve estar vivendo, está quebrando princípios, né? Está rompendo alianças, está vivendo uma vida completamente errada. E aí você vai lá e conversa com essa pessoa. Fala assim, fulano, isso aqui não está certo, isso aqui não vai terminar bem, você precisa mudar de vida, você precisa mudar de atitude. A pessoa te ouve, mas ela continua praticando o mal. Qual vai ser o final daquela pessoa, gente? Infelizmente, vai ser um final de tragédia. Por quê? Tem alguém que está constantemente despertando ela, mas essa pessoa não levanta, essa pessoa não muda de postura. Você pode até despertar cutucando o ombro dela, falou, acorda aí, preste atenção na vida, as coisas estão acontecendo, a vida está acontecendo, você precisa despertar. E a pessoa até desperta, mas continua vivendo da mesma forma. E essa é uma das maiores tragédias da nossa geração. Gente, nós vivemos num tempo onde nunca tivemos tanto acesso à informação e a conhecimento quanto hoje. Mas o grande pecado do nosso tempo é nós não conseguirmos capitalizarmos em cima dessas informações. Como assim, Tiago, capitalizar? Capital tem a ver com dinheiro, capital financeiro? Não, capitalizar tem a ver com tomar boas decisões, tirar bons frutos das informações que nós temos. Então, por exemplo, estou aqui lendo a Bíblia me ensina coisas e de repente eu aprendo a Bíblia, eu me torno um grande teólogo, eu me torno um grande conhecedor do texto bíblico. Mas se eu não tomar uma postura de acordo com o que a Bíblia me ensinou, de nada vai me adiantar conhecer a Bíblia. Eu preciso praticá-la. Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá essa dica que serve para tudo na nossa vida. Quem sabe todos os dias que você está aqui de manhã no Renovamente, vendo o Revolucional, vendo as lives terça-feira, 20 horas lá no Instagram, vendo os conteúdos, assistindo o culto online, vendo outros conteúdos que também te abençoam, que também te enriquecem, isso vai te despertando para a vida. Mas é preciso levantar e mudar a postura para que nós possamos praticar aquilo que nós vivemos. Inclusive, tem um detalhe muito interessante que você precisa perceber. A vida é feita de sonhadores e de realizadores. Todas as pessoas sonham. Todas as pessoas sonham. Você pode pegar o cara mais rico do mundo, pode pegar o cara mais pobre do mundo, o cara que vive o pior país do mundo, o país com menor índice de desenvolvimento humano do mundo, o cara que nunca teve acesso à tecnologia na vida, analfabeto, com zero conhecimento. Esse cara assim, não tem esperança nenhuma para esse cara. Até aquele cara tem sonhos. Todo mundo tem sonho. Mas para você realizar um sonho, você precisa acordar. As pessoas que vivem sonhando a vida inteira sem realizar são pessoas que estão dormindo na vida. E elas precisam acordar para a vida. Quem sabe você precisa acordar para ver se está cheio de sonhos, está cheio de projetos, está cheio de planos. E você pensa, o que é que eu preciso fazer? Precisa acordar para a vida. Talvez você é desperto, você desperta no sentido de enxergar boas ideias, de enxergar boas oportunidades, de enxergar boas saídas. Mas você precisa levantar, ou seja, ter uma mudança de postura para que aquele sonho que está na tua mente e no teu coração possam se tornar realidade. E é interessante que a sequência do texto fala assim, o apóstolo Paulo, versículo 15, ele manda despertar, manda levantar, e aí versículo 15 diz assim, viva prudentemente e não como louco, mas viva como sábio, aproveitando ao máximo todas as oportunidades da vida, porque os dias são maus. Esses dois versículos, eles já são a pregação por si só, né? Eles não precisa nem muita explicação aqui. Aproveite a vida, porque a vida é escassa, dê valor ao tempo que você tem, porque ele não volta nunca mais. E aí ele continua dizendo, no versículo 17, não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Aí no versículo 18, gente, ele dá uma chave que eu quero fechar essa manhã com vocês, a partir dessa chave que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Olha só o que ele fala. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
E, Tiago, você vai agora ensinar, você vai dizer se crente pode beber, se crente não pode beber, se é bíblico, se não é bíblico? Nada disso. Aqui daria outro vídeo, um outro conteúdo para desmistificar muitas coisas. Mas deixa eu explicar em 2 minutinhos o contexto dessa carta para você entender o que o apóstolo Paulo quis te ensinar. Perceba, versículo 14, 2 verbos, despertar e levantar. Prestar atenção, ligar o alerta e mudar a postura. Versículos 15 ao 17, o apóstolo Paulo está dizendo: tome cuidado e aproveite as oportunidades da vida. Viva como um sábio. E aí o versículo 17 ele diz: você precisa aprender a entender a vontade do Senhor. E aí no versículo 18, parece que é uma coisa desconexa, né? Aí do nada ele muda para: não vos embriagueis com o vinho. Como assim? Por que isso, Tiago? Preste bem atenção. Na cidade de Éfeso, a segunda maior cidade do Império Romano naquela época, era cultuado, dentre outros deuses, um dos principais deuses cultuados era o deus Dionísio. Na mitologia grega, Dionísio é o deus do vinho. Na mitologia romana, o Dionísio é chamado de Baco ou Bacu. Você vai ver Baco ou Dionísio, se trata da mesma divindade. É o deus do vinho. Então as pessoas cultuavam Dionísio para que elas tivessem uma boa colheita, um bom cultivo de vinho naquela época. E o culto a Dionísio envolvia muita promiscuidade. Assim, promiscuidade demais, eram cultos muito pesados. E aí, para as pessoas se envolverem nesse culto, muitas delas precisavam se embriagar bastante para terem coragem de fazer aqueles atos nefastos na frente de todo mundo, né? Aqui no Brasil a gente costuma dizer, né, que tem gente que bebe, que quando bebe fica corajoso, que quando bebe parece que é super-herói. Porque a bebida, ela tira o seu senso de pudor, ela tira o seu senso de vergonha. Então ela meio que tira o seu filtro. Se deu vontade, você faz, sabe? É por isso que muitas vezes na embriaguez as pessoas fazem coisa que lá na frente elas vão se arrepender, né? Lá na frente elas vão dizer assim: poxa, como é que eu tive a coragem de fazer isso? Porque o álcool, ele no cérebro vai atuar de muitas formas, dentre elas ela vai tirar o filtro da vergonha, o filtro do pudor. Então, deu vontade, fez. Deu vontade, fez. Deu vontade, fez. O culto a Dionísio era tão pesado que as pessoas tinham que se embriagar com vinho para poder praticar aqueles atos. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês, quando eram do mundo, vocês, quando eram escravos do pecado, vocês, quando serviam a Dionísio, vocês tinham que se encher com o vinho, se encher com o vinho, se encher com o vinho, para poder cultuar Dionísio, para poder agradar Dionísio. Agora, da mesma forma que lá você se embriagava com o vinho para poder agradar Dionísio e fazer a vontade de Dionísio, agora você tem que se encher do Espírito Santo para poder entender qual é a vontade de Deus. Percebe? Então, da mesma forma que o combustível que fazia as pessoas obedecerem Dionísio, que fazia as pessoas viverem do modo que Dionísio queria, né? Fazia as pessoas terem coragem de cultuar Dionísio, a mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo: você só vai ter coragem e força de viver de acordo com a vontade de Deus se você se encher do Espírito. Você só vai ter coragem, você só vai ter atitude, você só vai compreender a vontade de Deus se você se encher do Espírito. Agora, eu sei que certamente você tem muitas dúvidas sobre muitas coisas na sua vida. Dúvidas existenciais, dúvidas eternas que não serão saciadas nessa vida. A gente não vai sair dessa vida sabendo de tudo. E nós temos também dúvidas pontuais, né? O que é que eu vou fazer até o fim do ano? Qual curso eu vou me matricular? Qual negócio eu vou abrir? Caso ou não me caso? Termino ou não termino? Concluo ou não concluo? A gente tem dúvidas pontuais, dúvidas existenciais, dúvidas eternas. E para todas elas, a resposta está em Deus. Agora, de um modo bem geral, mas não, isso aqui pode parecer assim, muito metafísico, muito distante, mas isso aqui é super prático, gente. Para você entender a vontade de Deus, você precisa se encher do Espírito de Deus. Isso aqui fala sobre um tempo de consagração.
né? Os versículos a seguir, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, versículo 19, fala entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, dando graças a Deus, sujeitando-vos uns aos outros. Ele traz condutas que vão te encher do Espírito, condutas que te levam a um nível de consagração. Olha só, tem respostas, atenção, que você só vai receber e entender quando você entrar num tempo de consagração com Deus. Tem respostas que você só vai receber, entender, e vou até falar um terceiro verbo, perceber. Perceber. Quando você entrar num tempo de consagração com Deus. Sabe quando uma pessoa está com sono, e ela está com sono ali, o nível de atenção dela cai? Por exemplo, um motorista com sono é uma coisa muito perigosa, pode causar um acidente. Por quê? O nível de atenção dele está muito baixo, a energia dele está baixa. É interessante, ter algumas histórias de motoristas, por exemplo, que o acidente que eles sofreram foi porque eles estavam com tanto sono, e o sono não é nem o fato de eles terem cochilado no volante, mas estavam com tanto sono que eles começam a enxergar coisa que não tem na estrada. Às vezes o cara enxerga boi passando, vaca passando. Ele começa ali a sonhar com os olhos abertos, literalmente sonhando acordado. Então por quê? O sono ele começa a desregular o nível de atenção da pessoa. Por que o apóstolo Paulo está dizendo desperta do que dormes? Porque quando você desperta, quando você está alerta, você começa a perceber coisas que com sono você não percebe. Então, Tiago, o que é viver um sono espiritual? É você levar a vida num banho-maria, sabe? Você levar a vida sem senso de urgência. É você literalmente achar que está abalando, que está tudo tranquilo, mas na verdade tudo está desmoronando. Então você precisa despertar, precisa levantar, mudar de postura, e para entender a vontade do Senhor, você precisa se encher do Espírito Santo. O apóstolo Paulo dizendo, da mesma forma que vocês tomavam muito vinho para vocês entenderem a vontade de Dionísio, agora toma muito Espírito Santo. Vai tomando dose do Espírito Santo, vai se enchendo do Espírito Santo para que você entenda a vontade do Senhor. Tem coisas que podem estar já diante de você, na frente dos seus olhos, muito claros para você, mas você não percebe porque o seu nível de atenção, o seu nível de percepção está baixo. E nesse momento é hora de consagrar, de se encher da presença de Deus, para que você possa perceber qual é a vontade do Senhor. Entender, receber e perceber a vontade do Senhor. Eu quero encerrar esse vídeo te convidando para um tempo de consagração, né? Não precisa colocar no chat aqui, mas reflete qual foi a última vez que você jejuou. Qual foi a última vez que você tirou assim uma semana? Essa semana eu vou consagrar ao Senhor, vou orar com um tempo mais, um tempo acima da média do que eu oro. Essa semana eu vou tirar tal e tal e tal horário, assim eu vou buscar mesmo a face de Deus. Essa semana eu vou intensificar, eu vou discernir melhor. Isso faz total diferença, gente. E nós temos acesso ao melhor dos consultores, que é o Deus Pai que conhece todas as coisas. Eu conheço pessoas que pagam caro, caríssimo, para ter acesso a consultores de investimento, para ter acesso a consultores de imóveis, para ter acesso a consultores de diversas áreas que irão lhes ajudar a tomar decisões. E muitas vezes nós temos o consultor dos consultores e desprezamos esse acesso. Eu quero te convidar a você ter esse acesso, a você voltar a ter um tempo de consagração, a você entender que as armas da nossa milícia são poderosas em Cristo. E esse vai ser o caminho, essa vai ser a chave para você receber, entender e perceber a vontade de Deus. Amém? Vamos orar juntos? Gratidão por você que está aí no chat, acompanhando conosco, comentando conosco. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa esse like no vídeo. Gente, assim que a gente terminar essa transmissão, deixa um comentário no vídeo. Isso faz total diferença, sabe? Deixa um comentário do que você achou, se você gostou ou não. Se você tem algo a acrescentar, se você tem um testemunho, um feedback, isso faz muita diferença para que o nosso conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Então, se foi bênção para você, faz com que seja bênção também para outras pessoas, tá bom? Então, assim que acabar o vídeo, deixa um comentário para que esse vídeo seja melhor espalhado.
Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos por essa palavra e nós te pedimos, Senhor, para que o que foi ensinado nessa manhã sobre despertamento, sobre levantar, sobre mudança de postura, que nós possamos praticar, Senhor. Ó Deus, nos ensina a nos enchermos mais e mais de Ti, para que possamos discernir a Sua vontade, que possamos viver como sábios, não como nécios, não como loucos, mas que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos apresenta na vida. Senhor, eu oro para que Tu leves os meus irmãos, minhas irmãs que estão assistindo nesse momento, ou que irão assistir gravado depois desse vídeo. Eu oro para que, Senhor, Tu possas conduzi-los a tempos de consagração, Senhor, de esvaziamento do próprio eu e de enchimento do Teu Santo Espírito. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que algo seja transformado dentro de nós a partir dessa palavra. Eu já te agradeço desde já pela obra que o Senhor irá fazer em nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, um excelente final de semana. Um ótimo dia que se inicia. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima. Beijo, gratidão a todo mundo que vem comentando junto conosco. Se inscreve no canal, gente. Tchau, tchau. E vamos juntos.